Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre conlangues. E hoje irei falar uma que é bem bonita, foi uma indicação feita a partir do meu amigo queridíssimo, o Mestre Guinzão. Ele me mandou no privado, falou assim, isso aqui é uma conlangue linda, maravilhosa, dá uma olhadinha e vê o que você acha. E ela se chama Tsevo. Basicamente é uma conlangue que ela é escrita a partir do princípio daquelas carpas que você vê em jardins japoneses e tudo mais, onde o formato da onda que ela faz na hora de bater a nadadeira faz uma gota que forma ondulações, fazendo com que forme palavras. Então, hoje irei falar um pouquinho mais sobre o Tsevo, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre essa linguística diferente, essa conlangue estruturada, e a gente vai conversar um pouquinho e, obviamente, aprender um pouco mais de como construir essas conlangues. Então, pessoal, vou começar um pouquinho falando sobre a estrutura básica aqui, que vocês podem ver, toda essa estruturona aqui. É bem interessante pelo fato de que isso aqui, ele é um alfabeto, no caso, não vou chamar de alfabeto, vamos chamar de grafia. A grafia aqui, ela é do tipo fonética, então a gente percebe que isso aqui são fonemas. O que significa isso? Significa que o importante dessa grafia é o som. Cada uma das grafias aqui correspondem a um som. A grande diferença entre o que a gente já vê por aí é que nós temos o abjad de uma forma escrita, onde basicamente estrutura-se as consoantes e as vogais são símbolos que representam a sonorização dessas vogais. Nós temos os alfabéticos, onde nós temos para cada uma grafia uma proposta de escrita. Nós temos os silábicos, como por exemplo katakana, hiragana, onde tem o ka, ta, pa, lá. E nós temos também o ideograma ou pictograma. Só que o que é interessante aqui é que é um tipo de alfabeto, no caso grafia alfabética, só que uma grafia alfabética focada nos fonemas, no som que cada estrutura faz. O abjad também pode ser considerado como uma estrutura fonética, onde ele representa, porém como ele não aborda as vogais, ele não é um fonema assim tão completo, porque existem fonemas dentro da estrutura que não é colocado. Mas no caso aqui, como vocês podem ver, até vou dar um zoomzinho aqui para vocês darem uma olhada, a gente percebe que existe aqui, ó, o som de P, o som de B, o som de F, D, T, T, G, K. Então você percebe que existe todas essas estruturas aqui, ó, formando. Da mesma forma que vocês percebem que tem as vogais, que também tem os sons abertos, os sons fechados. E o interessante dessa estrutura fonética é que você percebe que a forma como ela é escrita não é algo mais assim especificado quando tem todas as da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima e tudo mais. Claro que a onda, como aqui é explicado, os círculos são formados começando da esquerda mediana e formando um sentido horário, onde você percebe aqui que tem essa estruturinhazinha aqui. A gente tem como base aqui mostrando o formato de cada uma das estruturas. Temos como base um duplo, nós temos como base uma ondulação com uma volta e a terceira base, dupla ondulação, com uma base aqui. O mais interessante que se pode perceber dentro desse alfabeto fonético aqui é que, dando uma pesquisada tanto no próprio canal que fala sobre essa linguagem, vou deixar o canal aqui para você dar uma olhadinha, são acho que 2 ou 3 vídeos apenas que falam um pouquinho mais sobre essa linguagem, você percebe que aqui tem diversos tipos de fonemas, e o que é interessante sobre esses fonemas dentro das consoantes é que nós temos algumas estruturas consonantais que dependem aí de cada uma delas. Como, por exemplo, que a gente pode ir vendo que existem as nasais, nós temos as explosivas, as fractivas, as afractais, as líquidas.
E dentro das categorias a gente tem a bilabial, labial, dental e tudo mais. Só que o que é interessante dentro disso é que os dois tipos de linguagem, no caso, dois tipos de sons mais comuns que tem dentro dessa linguagem são os sons explosivos, no caso, p, b, t, d, k. Você percebe que tem isso em diversos níveis. E outro que é bastante comum são os fractais. Tanto que até eu vou mostrar aqui para vocês, para ficar um pouco mais fácil a identificação, é que se você ver aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui, vou até pegar uma outra cor para ficar mais fácil a identificação aqui. Ó. Aqui, ó. Voltou pro preto, mas para ter uma ideia aqui, a gente tem aqui, ó, o b, nós temos aqui o p, nós temos aqui o d. Esses sons explosivos de p, t, 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 o que é interessante da escolha desses sons, desses fonemas para essa linguagem? Nós não estamos falando sobre gotas, gotas que saem da água e vão pingando, formando esse som de... Então, o interessante é que as escolhas dos fonemas utilizados também representam a proposta da linguagem que ele escolheu. Ele escolheu uma linguagem que tem como princípio essa beleza dos peixes. Nós nem entramos na parte da grafia ainda, a gente está apenas na parte do som. E outro interessante no quesito dos fractais, dos sons que a gente chama de fractais, qual que é a proposta dos sons? É como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o som do F aqui, ou um F um pouco mais de, não faca, né? Mais forte, como por exemplo aqui. Esse PH fazendo mais um sonzinho relacionado a mais ventilado, aquele som mais ventilado. E é legal porque a soma dos sons pingando, dos sons explosivos, mais esses sons fractais, como que você representaria o que com essa ventania, essa fluidez que traz desses sons também. Então eu acho muito legal porque as escolhas feitas principais, claro que existem outros sons que não estão representados dentro dessa categoria, como por exemplo V ou K, que não batem muito nisso, mas você vê que o princípio básico das estruturas fonéticas tem como a grande maioria dos sons essa parte. Então eu acho muito legal a escolha, muito sábio da pessoa que escolheu esses sons, porque quando você vai estruturar a sua língua, principalmente a sua língua falada, entender como que é a estrutura fonética da criatura, ou do humano, ou de qualquer parte que você for utilizar, também faz diferença na hora das escolhas. Como aqui não tem necessariamente uma criatura que vai falar isso, mas se a gente for imaginar que essa linguagem foi produzida a partir de sons de gotas, talvez seja alguma criatura mais marítima, ou abissal, ou aquática de alguma forma. Então talvez essas representações, da mesma forma que tem peixes que fazem som de bolhas, ou sapos que formam bolhas, ou no caso, o próprio coachar, então você percebe que o princípio básico dessa fonética traz uma representação em cima da proposta da grafia que ele quer fazer. Tanto que se a gente for pegar agora novamente a grafia aqui, ó, nós temos o quê? A estruturação das gotas. Como que a gente vê isso? Pegando principalmente a proposta daqui do peixe se movendo. E se vocês forem pegar todo o formato que aqui se traz, a gente tem o quê? Até diminuindo aqui um pouquinho. A gente forma as gotas a partir daqui. E elas vão expandindo de acordo com o que for mostrando. Então, se por acaso, obviamente, existe uma gramática e existe principalmente um vocabulário, um glossário, mas se por acaso eu quisesse escrever um Rafael, falaria do R mais central, formando o Rafael, e essa gota maior formando essa palavra. É como se eu jogasse uma pedra de uma regularidade qualquer, que quando caísse formaria uma ondulação diferente.
Tanto que a língua, ela traz uma sonoridade, ela traz um cantadinho. O português brasileiro, o português de Portugal, o inglês americano, o inglês britânico, o inglês australiano, o inglês canadense ou alguma outra língua, no caso, país não falante da língua inglesa, mas que por acaso utiliza isso como uma segunda língua talvez, existe uma sonoridade, existe um certo cantar, existe uma certa confluência sonora. E aqui, dentro dessa linguagem, a pessoa quis mostrar que, a partir do seu nome, traz uma ondulação diferenciada, como se fosse isso. Além do fato de querer principalmente trazer a parte visual da estrutura. Muitas vezes a gente pensa em glifos mais diretos e mais retos, como, por exemplo, algo mais duro, ou no caso, algo mais movimentado, não digo criando um movimento. Se a gente for pegar, por exemplo, até a língua élfica, onde tem... Eu trouxe aqui no final só um sorrisinho. Mas formando aqui 3 pontinhos, ou até mesmo fazendo algo um pouco mais ondulado, mas de uma forma geral, a gente percebe que a arte por detrás também representa, também traz. E o que eu achei interessante também, aqui focando mais nas vogais aqui em cima, é que você percebe que aqui existe muito o que a gente chama de alofonia. Alofonia é quando uma letra, um fonema de alguma forma, ele muda a sonoridade de acordo com o contexto. Uma coisa fácil, por exemplo, para pegar seria um som, por exemplo, do T glutal. Por exemplo, T, né? Ou cat, ti, C-A-T, cat, tá. No caso, o mesmo T pode ter um som que a gente chama de um som de R raspado. No caso, R, aquele R do, não rato, mas sim R. Ou vamos pegar se fosse o vermelho em espanhol, o rojo, né, o R. O que acontece? O mesmo T de butter, no caso, em alguns mais parte americano, não faz butter, né, como o inglês britânico, mas o R do butter, é o T, da mesma coisa que cat. Então existe muitas estruturas alofônicas dentro daqui. Por que existe tudo isso? Pelo fato de ser uma língua escrita na água, obviamente é no papel, mas como princípio escrito na água, a fluidez da água também é transformativa. E essa forma transformativa permite essa alofonia. Claro que uma alofonia não é necessariamente algo fluido, mas ela pode ser justificada com essa fluidez da sua escrita. Então eu acho muito legal porque, mesmo que seja, no caso, de uma forma geral, toda a linguagem está dentro dessa imagem que eu estou mostrando para vocês enquanto a gente está conversando sobre ela, mas você percebe que tudo pode ser algo mais profundo de acordo com o que você está fazendo. Se você quer fazer uma linguagem muito intensa ou muito extensa, com muitas regras gramaticais, é algo que seja interessante a partir da sua necessidade, obviamente. Não é algo que é imprescindível ter uma estrutura gramatical extremamente rebuscada para ser considerado uma conlang. Mas, para ser considerado uma conlang, você precisa que essa linguagem seja uma linguagem viva, comunicativa, que aborde todos os aspectos socioculturais de entendimento daquele grupo falante. No caso aqui dentro, você percebe que existe, por exemplo, novamente vou dar aqui um zoom para ficar mais fácil de vocês observarem, aqui um pouquinho falando sobre a estrutura gramatical subordinada. Nós temos a estrutura aqui mais, no caso, subordinada e uma estrutura aqui que é mais coordenada. Então, voltando aqui ao português, que você fatalmente não estudou com tanto afinco quando você foi falar na sua época do ensino médio, mas, de uma forma geral, nós temos vamos chamar assim, as orações
que são principais e as orações que são subordinadas a isso. E você percebe que a estrutura onde você vai escrever no peixe é algo importante. E o tamanho do peixe também é algo importante. Você percebe que tem aqui um small fish, onde fala principalmente a relação da causa, da parte mais subordinativa, e de um peixe maior, uma causa de uma frase mais principal, né? Uma frase mais, né, no caso aqui, né, main. E interessante que é o seguinte, você percebe que dentro dessa frase, dentro dessa estrutura substantiva, podemos ter os adjetivos, os substantivos. E no caso aqui, pode ser adjetivos ou aqui o advérbios e os adjetivos aqui. Então você percebe que todas as estruturas gramaticais que possuem, principalmente dentro do português, no caso do inglês também tem um disso, mas a gente está pegando mais o português como forma de identificação melhor da nossa língua, você percebe que existe o nome, né, os substantivos, a parte de advérbios, adjetivos, e esse réu aqui, eu não lembro necessariamente qual que é, mas você percebe que tem o quê? De acordo com a posição que esse peixe vai ter, no caso do rabinho, você vai ter uma estrutura, no caso, sabe aquela frase, quando você estava estudando português, não sei se todo mundo lembra, mas uma oração subordinada adjetiva? Então, quando tem esse tipo de função, você percebe que o rabo está para um lado, se for algo mais adverbial, está para o outro lado, se for algo mais nominal, está mais reto. E é interessante você ver que, da mesma forma que você tem a voz ativa e a voz passiva dentro da sua linguagem do português, você pode utilizar dessa angulação do peixe quando você for escrever para trazer essa identificação. Então, da mesma forma que a gente fica pensando, puxa, mas será que é uma frase objetiva direta? Ou, no caso, uma frase mais na voz passiva ou na voz ativa? E você precisa fazer toda uma análise. Aqui é interessante porque, da mesma forma que acontece no espanhol, onde a pergunta começa com uma interrogação invertida e acaba com uma interrogação, né, correta, e você vê que já traz isso como uma forma de começar a pergunta, aqui também já ajuda na estruturação da frase, do entendimento melhor. Ele mostra qual é a frase principal, qual que é a frase subordinativa, de acordo com o tamanho do peixe, e também já mostra que tipo de oração é de acordo com o ângulo que o peixe tem. E isso é muito legal pelo fato de que o peixe se torna uma análise, e isso para os poetas ou estruturas líricas, você percebe que dentro de uma estrutura de poetisas, você tem os sonetos, você tem os tipos de rimas ABAB ou ABC, ABC e diversos outros, dentro dos quintetos e tudo mais. E aqui você pode também brincar com as interpretações de acordo com a forma que você vai olhar para aquele texto e na hora de você virar o texto para lá e para cá, de acordo com o ângulo que você vai estar vendo, você pode reinterpretar. Da mesma forma que você pode interpretar um texto de uma forma mais literal, você pode interpretar o texto de uma forma mais objetiva, de uma forma mais abstrata, de uma forma mais subjetiva. Então, o legal disso aqui é que se você pensando de uma forma mais poética, você também pode brincar com o nado dinâmico dos peixes e essa posição que o peixe tem de acordo com as funções que você quer fazer. E aqui, até pegando novamente, dando aqui novamente um zoom out para ficar mais fácil de você observar em tudo, a base do peixe maior também traz. Tanto que vocês percebem aqui. Aqui na base, na parte mais subjetiva, a gente tinha lá o nome, o adjetivo, o advérbio. E pegando mais aqui do peixão, você tem aqui, por exemplo, se a frase ela é imperativa, se a frase ela é interrogativa, ou se uma frase ela no caso, afirmativa ou negativa, dependendo de como foi a estrutura. Mas pode ser uma pergunta, pode ser uma ordem, ou pode ser nenhuma das duas. No caso,
uma frase mais normal, no caso afirmativa ou negativa, sem ser uma pergunta ou ser uma ordem. Então é legal porque você percebe que, da mesma forma que aqui embaixo, no peixe menor, traz a angulação, no peixe maior também tem. Ou seja, dependendo da base que você for estruturar, no caso for uma pergunta, o peixe já vai estar para lá, no caso para cá, né? E se por acaso você for fazer uma frase imperativa, ela já está para cá. E se for uma estrutural, já está mais reto. E o legal é que, por exemplo, da mesma forma que existe o past perfect, né, o passado perfeito, o past continuous, ou até mesmo pegando o português, o futuro mais que perfeito, né, o pretérito, tudo mais. Então, o que acontece? A posição também mostra. O peixe está aqui. Né? No caso, vou desenhar aqui um... O peixe está aqui. Mas a bolha pode estar para cá. Ou a bolha pode estar para cá. A bolha pode estar para cá. 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 E esse posicionamento de cada um mostra qual é a tendência. Se no caso, por exemplo, você tem algo que começa no passado e acaba no futuro, o que vai ser escrito será dessa forma, mesmo que o peixe esteja aqui. A escrita será horizontalmente ao peixe. Se no caso, por exemplo, é algo que você é totalmente no futuro, então você começa aqui. O peixe vai estar aqui, só que o texto vai estar escrito lateralmente ao peixe. Se é um futuro remoto, no caso aqui, ou se é um futuro próximo, né, no caso, eu vou dar aqui um zoom out para ficar mais fácil de vocês verem. Então você percebe que tem aqui um futuro remoto e um futuro próximo. Da mesma forma que a gente tem o passado e o passado próximo, ou um passado remoto. Aqui no caso é historical future. Então é interessante que a posição de como vai ser escrito, e se for no caso algo mais do presente, é escrito transversalmente ao peixe. Então é legal porque você pode brincar com tempo e espaço a partir disso. E novamente, pegando a ideia da própria poetização do texto, você tem o quê? O formato e a posição do peixe. No caso, o peixe está fazendo o arco e ele está aqui ou ele está aqui. Se você for inverter, você traz isso. E o legal é que, no caso, pegando aqui por exemplo, você tem toda a composição das gotas formando uma ondulação. E essa gota gira em torno do princípio. Porque eu sempre falo girar em torno do princípio. Uma conlang, ela precisa ser característica. Você simplesmente fazer uma vozinha para o seu dragão. Eu vou caçar. Simplesmente pegar um R como se quisesse meio que arranhando. Perfeito. Só que não é só você fazer muito cra, gra, tra, fra. E usar algo onde tem muitos dentais, ou muito fractais, ou até mesmo algo da epiglote, porque isso simplesmente é uma voz arranhada, que pode sim caracterizar. Só que a caracterização real de um fonema bem estruturado depende muito da proposta que você está fazendo. Um dragão pode muito bem falar de forma humana, na sua forma humana, ou até mesmo na sua forma dracônica. Mais importante seria também entender se existe lábios, se os dentes formam diferença, se a língua tem movimento dentro da boca. Isso que faz a grande diferença para uma conlang mais realista ou biologicamente correta para a sua criatura ou para aquilo que você for fazer. Que não necessariamente precisa ser algo tão primordial quando você for fazendo. Mas o importante é você imaginar como construir. Então, pegando novamente como base o que nós temos aqui, o que você pensa na hora que você vai construir uma linguagem? Nós temos a base estrutural, onde tem todo aqui,
em cima do peixe e onde vai acontecer as bolhas, tanto que aqui representa, de uma forma geral, o posicionamento. Essas palavras são escritas nesse movimento aqui, onde a palavra ela é cortada principalmente em 4 pontos. E numa parte de expansão. Então, vai fazendo, pegar daqui, aí para cá, aí faz um outro mais sim, e acaba aqui formando então assim a gota que vai expandindo, girando, usando como principal eixo o peixe. Ah, mas se eu tiver mais do que um peixe, beleza, um peixe aqui, um peixe aqui, um peixe aqui. Então você vai, escreve aqui, escreve aqui, escreve aqui. Não existe ainda, dentro das pesquisas que eu fiz, uma ordem gramatical, se por acaso é um peixe, a leitura é feita daqui, ou a leitura é feita daqui, ou a leitura é feita assim. Não tem necessariamente uma ordem específica, mas eu acredito, de uma forma geral, que a escrita ela traz uma referência bastante ao japonês, que tem o princípio até mesmo o nome, tsevo, e as duas formas de se escrever essa linguagem também tem bastante desta estrutura japonesa. Então, acredito eu que a linguagem seja feita, lida de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, fazer essa... da mesma forma que você lê o mangá, né, que pode ler de diversas formas, acredito que tenha mais ou menos isso. Então, quando você for estruturar a sua Conlang, aqui acredito que tem bastante coisa. Tem toda a grafia, traz toda a estrutura gramatical, mas na parte morfológica. Não tem muito de sintaxe aqui, mas não tem tanta necessidade de você começar a fazer todas as estruturas. Mas o importante é que você vê que, diferentemente como, por exemplo, apareceu na Conlang de She-Ra, onde basicamente nós temos uma associação direta de cada letra representa um grifo, né? No caso, o A é esse, o B é esse, o C é esse, dentro da linguagem, no caso do alfabeto americano, onde foi estruturada essa parte, tem a linha base para ser escrita, e no caso aqui a gente já tem toda uma estrutura fonética, já tem uma estrutura gráfica, já temos uma estrutura de morfologia de frase, já temos uma identificação da parte coordenada, da parte subordinada, já temos uma questão temporal, né, passado, presente, futuro e suas ponderações, o passado próximo, futuro próximo, passado longínquo, futuro longínquo, passado, simplesmente passado, a parte de perguntas e respostas, afirmativos, imperativos, no caso, até mesmo se é uma forma mais ativa ou uma forma mais passiva das suas frases. Não tem como mostrar a parte sintática se não for simplesmente com gramática, explicando toda a parte significativa de cada coisa, mas eu achei bem completinho, achei isso bem legal e, obviamente, muito bonito, principalmente porque existe toda essa proposta de aquarelização, de fluidez, toda a parte de alufonia, de transcrição, da repetição dos mesmos sons. Então aqui fica uma dica bem legal. Caso vocês queiram que eu traga mais conlangs, deixa aqui nos comentários qual outra conlang que você gostaria que eu trouxesse, que eu analisasse, que eu desse aí a minha opinião. E, obviamente, trazendo aqui mais conteúdo para vocês. E, obviamente, deixando algumas coisas muito mais legais. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!